Está de volta o Sobre Carris, ainda o mau tempo como o grande tema do episódio de hoje. Viva Diogo Ferreira Nunes. Olá, olá. E viva Carlos Cipriano. Olá a todos. Eu sou o Ruben Martins e hoje ainda vamos à Fertagos, aos prejuízos que estão de volta à CP e aos 10 anos de Ferrovia 2020. Não há grandes motivos para a festa. Começamos com o mau tempo porque as falhas na CP são evidentes. Há muitas linhas que estão condicionadas, há serviços de substituição que não se realizam e Diogo Ferreira Nunes estes últimos dias não têm sido nada fáceis para a transportadora ferroviária. Nada, e para quem precisa de viajar e ainda prefere o comboio em relação ao autocarro, se alguém estiver com muita ansiedade, cuidado, porque isto não está próprio para ansiosos, porque hoje à tarde a CP hoje, isto é, nós estamos a gravar dia 12 de fevereiro e para aí por volta das 15, por volta das 3 da tarde, a CP de repente comunica: olhem, vamos fazer intercidades com transbordo entre Pombal e Coimbra B. Algo que a CP tinha estado a fazer até por volta de 10 de fevereiro, quando, durante 5 dias, quando houve uma inundação em Estarreja. E quando houvesse inundação em Estarreja, parece que foi a desculpa perfeita para querem viajar entre Lisboa e o Porto, apanhem o autocarro e não vamos cumprir o nosso serviço público. E depois, de repente, apareceram 4 intercidades, 2 em direção ao Porto, um até acabando em Valença, outros 2 em direção a Lisboa, mas muito vazios. Eu próprio usei um deles e 2 carruagens de Alfa Pendular. Sim, porque os serviços entre Lisboa, Santa Apolónia e Pombal, e depois entre Coimbra B e Porto, ou Valença, ou Braga, conforme o destino, estão todos a ser feitos com alfa pendular, até porque facilita muitas manobras. Só que, porque não é preciso inverter, não é, entre outras coisas. E os comboios têm estado vazios. Eu hoje segui numa carruagem, era eu e outra pessoa. Uma carruagem de alfa pendular. Onde cabem à vontade 70, 80 pessoas. Era eu e outra pessoa. E na carruagem a seguir vinham mais 4 ou 5 apenas. E eram apenas 3 autocarros de substituição. Ou seja, tendo em conta que cada autocarro leva mais ou menos 50, 52 pessoas... E os autocarros também não estavam completamente cheios. Eu acho que se estava 1/3 da lotação do alfa pendular, era muito. E lembram-se, na pandemia havia aqueles limites de lotação. Se isto fosse pandemia, chegava e sobrava lugares na mesma, com esta situação. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer para tentar reconquistar os passageiros depois de parar de chover. Diogo, deixa-me meter aqui com o Carlos Cipriano, só para lhe perguntar se ele acha normal que, nesta quarta-feira há um que colapsou ali na zona de Coimbra e é expectável que dentro de algumas semanas a autoestrada esteja reaberta. Tudo bem que foi ali num pequeno troço, em cima de uma ponte, no Rio Mondego. A linha do Oeste é expectável que demore 9 meses até reabrir. 9 meses, ou seja, já provavelmente só no próximo ano é que vai reabrir. Parece-te equivalente? Ou seja, é razoável o país estar sem linha do Oeste durante 9 meses? Não sei, a verdade é que a IP ainda não confirmou esses 9 meses. Até agora quem falou nos 9 meses foi o Ministro, até com alguma obsessão, creio, porque ninguém lhe perguntou sobre a linha do Oeste em particular e ele chegou-se à frente para falar na linha do Oeste, não falou noutras linhas, questionei a IP sobre isso e a IP limitou-se a responder, e penso que razoavelmente, a dizer que é preciso esperar que o tempo melhore para fazer uma avaliação dos estragos e poder, de facto, avançar com alguma previsão sobre o tempo que irá demorar a recuperação. Por isso eu não percebo o que é que se passa com esta obsessão com a linha do Oeste. Eu espero que sejam menos de 9 meses. Agora, é uma coisa muito curiosa, é que ainda hoje eu vi umas fotografias de um comboio de caminhões na A1, no local onde o dique danificou a autoestrada, e em pouco mais de 24 horas o Governo foi rápido a reagir, portanto conseguiu reunir recursos, conseguiu reunir meios muito rapidamente para iniciar já a recuperação de A1. E eu pergunto, e no caso da linha de Cascais, onde entre Algés e Caxias isto já podia ter sido feito, bastava também pôr ali uns bons caminhões com rochas para segurar ali a plataforma junto à linha e poder voltar a
pôr a linha na normalidade, porque é que isso não foi feito com a mesma celeridade? Eu compreendo, de facto, a importância da A1, não estou a pôr isso em causa, mas porquê é que no caso do caminho de ferro não há a mesma prioridade e não há este ímpeto para reunir recursos rapidamente e acudir aos pontos que são mais críticos? É isso que eu não entendo. Eu queria só acrescentar uma coisa ao que tu disseste, Carlos, porque há alternativas à A1 até há várias, até já se falou várias vezes, dá para ir pela A8, dá para ir pela IC2, até dá para ir pela A15, se não estou em erro. Agora, se a linha do Norte, por exemplo, não estiver a funcionar, as pessoas apanham o comboio por onde? Se a linha do Oeste não estiver a funcionar, as pessoas vão apanhar o comboio por onde? Se a linha do Sul não estiver a funcionar, como esteve em alguns momentos, no dia em que estamos a gravar, as pessoas vão por onde? Repara numa coisa, Diogo, isto é extremamente simples, é terrivelmente simples, que é, ainda hoje a Rede Express e a Flixbus anunciaram que, a dado momento, fizeram os seus autocarros para Coimbra e para o Porto via A8, porque puderam fazê-lo. Ou seja, tu tens em Portugal uma rede de autoestradas, mas não tens uma rede ferroviária. Tens apenas os percursos e pouco mais. Repara, por exemplo, na falta que faz, a sul do Tejo, o Beja-Funcheira, que se houver algum problema na zona de Grândola, é ali uma boa redundância que neste momento não pode ser utilizada. E, portanto, tu não tens em Portugal uma verdadeira rede ferroviária. Tens umas linhas em avulso e é tudo o que há. Enquanto que nas autoestradas tens uma verdadeira rede. Um conjunto de linhas que a CP não está de todo a operar bem neste contexto de catástrofe. Porque, pelo menos nos sítios onde não há possibilidade de passar o comboio, também não há grande vontade de fazer serviços rodoviários de substituição, de informar os passageiros do que é que se está a passar. Eles chegam às estações e não sabem se aparece comboio, se não aparece. No outro dia estive numa piadeira da linha do Oeste. Não há qualquer informação que não há serviço de passageiros. No outro dia, ainda esta semana, não há um único cartaz, não há uma folha de papel, não há nada que diga aos passageiros que ali não há comboios a passar. A CP tem tido uma postura ausente e preguiçosa em relação a esta adversidade das linhas danificadas. Porque, primeiro, demorou muito tempo a reagir. A CP paralisou nos primeiros dias, não fez praticamente nada. Quando deveria ter um ímpeto de tentar segurar a sua oferta com a máxima normalidade possível e, pelo menos, mitigar os problemas que teve com as linhas interditas. A empresa demorou muito tempo a reagir e reagiu, quanto a mim, da pior maneira. Porque não se compreende porque é que não fez serviço de longo curso onde ele era possível. Porque se a linha do Norte, praticamente com pequenas exceções, esteve sempre operacional entre Lisboa e Sor e entre Coimbra e Porto, porque é que não assegurou sempre o longo curso nestes percursos com o centro-transbordo? Será que a CP entende que entre Coimbra e Porto o serviço regional é suficiente? Porque é que a CP não assegurou os seus intercidades com o material habitual? Quer dizer que a empresa já não consegue fazer deslocar um manobrador ou dois manobradores para fazerem os turnos em Coimbra, uma vez que no caso da Guarda estava assegurado. Então a CP já não tem meios para isso. O que é que aconteceu ao caminho de ferro em Portugal, em que ainda há 30 anos era possível inverter o sentido de um comboio, fazer manobras em qualquer estação, porque havia manobradores em todas as estações, e agora a CP já acha muito complicado, num momento de contingência, fazer os intercidades com máquina e carruagens e não ter sequer um manobrador numa estação, e anda a não fazer serviço com o alfa pendular, que é onde obtém mais receitas, e mete-os a fazer o serviço de longo curso. E depois, na linha da Beira Alta, põe o TES a fazer o serviço de longo curso. Mas porquê? Porque na Guarda pode perfeitamente inverter o sentido da marcha. Eu sei que, com esta adversidade, a CP ficou com mais locomotivas 5600 a sul de Alfarelos do que a norte. Mas também, durante estes dias, não teria sido difícil fazer deslocar duas locomotivas de Lisboa para o Porto ou para o Coimbra via Beira Baixa e Beira Alta. Mas isto, para a CP, parece que é extremamente complicado. Aliás, nem sei se alguma vez pensaram numa coisa destas. Em contrapartida, a Medway conseguiu evitar que uma fábrica em Estarreja fechasse com falta de matéria-prima. Porquê? Porque fez um comboio do Lavradio para Estarreja via Beira Baixa e Beira Alta. E mostrou muito mais resiliência e vontade de trabalhar do que fez a CP. Portanto, a CP, em vez de tentar assegurar o serviço o melhor possível com estas adversidades, não, ficou paralisada e depois vai fazendo de forma avulsa, como o Diogo há muito pouco explicou muito bem, de forma avulsa, de forma aleatória, faz uns comboios umas vezes, não faz outras vezes, comunica mal.
Praticamente toda a gente se queixa da falta de comunicação da CP e comunica tão mal que até nas coisas em que a empresa até podia dar uma imagem positiva, nem aí também sabe comunicar. Por exemplo, pouca gente sabe que durante esta semana, entre a Zambuja e Muge, a CP tem vindo a fazer um comboio de manhã e um comboio ao fim da tarde para transportar jovens para as escolas e pessoas que vêm trabalhar ao lado de cá do Tejo, porque do outro lado as estradas estão interrompidas. E a CP fez e muito bem, conseguiu fazer ali um serviço curto entre a Zambuja e Muge para transportar as pessoas. Mas quem é que comunica isso? É a Câmara do Cartacho, que foi, aliás, quem teve a iniciativa. E até me surpreendeu como é que a CP conseguiu responder tão bem. Mas pronto, parabéns à CP por isso. Agora, quanto ao resto, a CP ficou perfeitamente paralisada e não teve uma vontade, não teve nenhum ímpeto para tentar segurar o melhor possível a sua oferta, porque os portugueses, nesta altura, as populações, precisam o mais possível de normalidade. E a empresa tinha o dever de procurar o melhor possível essa normalidade perante as interdições de via que tem. E poderia fazê-lo. Como é que se justifica que 15 dias depois, na linha do Oeste, não haja uma explicação nas estações, não haja nada a anunciar que não há comboios? E porquê é que a empresa não preparou já para cumprir o seu contrato de serviço público, não contratou já uma empresa de autocarros para assegurar o serviço na linha do Oeste? É isto, a empresa comunica mal e teve, volto a dizer, uma postura perfeitamente preguiçosa porque, de facto, não fez o seu melhor para evitar estas adversidades. Carlos, há ainda o caso da linha de Cascais. Se a linha do Oeste, o Ministério até se pode, entre aspas, desculpar com a falta de passageiros e, portanto, até ganha aqui alguma folga que lhe permite, por exemplo, pegar nas automotoras que servem esta linha para servir outros pontos do país, especialmente depois desta tempestade, acalmar a situação na ferrovia portuguesa. O que é certo é que na linha de Cascais o serviço degradou-se muito, com a CP a fazer apenas 2 comboios, enquanto podia fazer 3 comboios por hora. Sim, devido à proximidade da linha ali na zona entre Algés e Caxias, devido à proximidade com o mar, ali a zona ficou bastante destruída e a IP pôs a linha de Cascais a circular só com uma via entre Algés e Caxias. E a CP, perante isso, resolveu fazer apenas um comboio de meia hora. E, portanto, quando antes, numa situação normal, havia 6 comboios por hora para Lisboa, para o Castro, agora passou a haver apenas 2, um de meia hora. No entanto, tecnicamente era possível e é possível fazer 3 comboios por hora. E porquê? Porque nos anos 60, quando a linha de Cascais era explorada pela Sociedade Estoril, foi alvo de uma modernização, e nessa modernização, na altura pensavam-se as coisas a longo prazo, ficou tudo definido de forma a que, se houvesse linha degradada, ou seja, se houvesse problemas como este que agora aconteceu, fizeram-se pontos de cruzamento ao longo da linha, equidistantes, que permitiam que, a qualquer momento, se passasse para via única, fosse possível fazer 3 comboios por hora em cada sentido. E, portanto, isso existe, isso tecnicamente é possível, e é possível desde os anos 60, porque já foi pensado para isso. No entanto, inexplicavelmente, a CP tem só apenas 2 comboios por hora, e ao que parece nem isso consegue assegurar, porque eles estão sempre atrasados. As pessoas queixam-se imenso, os comboios estão muito congestionados, o serviço está muito degradado, e o que é curioso é que, quando se pergunta à CP porque é que não faz 3 comboios por hora, a empresa, como é habitual, não responde. Ou então responde tarde e más horas e diz que foi tomada em conjunto com a IP e envolve a IP na solução, mas não explica realmente porquê. Ou seja, não explica porque é que reduziu a sua oferta para 33% daquilo que é habitual, quando podia reduzir só para metade. E, mais uma vez, temos a CP a trabalhar mal e a não comunicar. A CP que voltou aos prejuízos. É o próximo tema do Sobre Carris. Diogo, a CP voltou aos prejuízos no ano passado. A que é que se deve estes prejuízos? O Carlos chamou a atenção para um facto que é: a empresa tem mais passageiros, mas pelos vistos ou tem menos receitas ou está a receber menos compensações do que era suposto. Sobretudo quando todo o ano passado ficou marcado pela execução do passe ferroviário verde. Agora, há outra coisa que eu também disse durante lucros, enquanto a empresa apresenta lucros, e que também se aplica enquanto apresenta prejuízos, que é:
de que vale lucros ou prejuízos se não prestar um bom serviço. Porque é o que está a acontecer neste momento. A empresa apresentou lucros, não melhorou o serviço. A empresa agora apresenta prejuízos, também não está a apresentar um bom serviço. Vale de quê? Ó Diogo, mas quem diria que subsidiar a procura sem alterar a oferta ia gerar este problema de financiamento também, não é? Na prática, se uma empresa apresenta prejuízos e quando tem um recorde histórico de passageiros, pelo menos neste milénio, alguma coisa se passou. Recorde de passageiros, vamos ver onde é que estão os passageiros. Os passageiros estão sobretudo nos serviços cobertos pelo contrato de serviço público, não é propriamente no Alfa Pendular, porque ainda no último programa falámos do famoso comunicado dos passageiros da CP, enquanto se falava do Alfa Pendular, não havia indicação se havia aumento de passageiros ou diminuição. E é aí que a CP ganha dinheiro neste momento, não é propriamente no serviço público, porque com o passe verde, só os turistas, só quem não mora em Portugal é que, em princípio, ou quem viajar muito poucas vezes com comboio, não tem o passe verde. Aliás, basta verificar o número de adesões. E já para não falar que quando se fala em números de passageiros, estamos a contar validações. Ou seja, um passageiro pode fazer muitas validações durante o mês, mas isso vai parecer sempre que estamos a aumentar muito o número de passageiros, quando a oferta aumentou praticamente nada. Sobretudo nos serviços suburbanos. Nada. Zero. É a mesma oferta desde o programa parte dos passos a 30 e 40 euros. É a mesma oferta desde o passo ferroviário verde. Isto um dia vai arrebentar a corda para algum lado, infelizmente. Há quem diga que não, mas vai arrebentar. E depois, quando a corda arrebentar, lá virá a conversa: temos que privatizar a CP, o privado fará melhor. Agora, há todos os incentivos para essa conversa, porque alguém parece que não quer que a CP trabalhe. Que é o que se tem visto nas últimas semanas, é onde é que está alguém na CP, porque se calhar se eu bater à porta da calçada do Duque, será que vai estar lá alguém para me responder, para dizer alguma coisa? É que nos últimos tempos não me parece. Carlos Cipriano, este prejuízo da CP deixa-nos alerta numa fase em que a CP se vai ter de endividar para comprar comboios de alta velocidade que não estão cobertos pelo contrato de serviço público. Isto devia deixar-nos preocupados? Eu não sei qual é o grau do prejuízo e nem sei os motivos concretos desse prejuízo. Ou terá sido quebra de receitas, ou aumento dos custos, ou ambas as coisas, como em qualquer empresa. Agora, o que me parece foi que, neste caso concreto, foi um pouco influência do passe ferroviário verde, que só custa 20 euros, trouxe muito mais passageiros para o sistema, mas fez a CP perder muito em receitas, que não sabemos se são devidamente compensadas através das indemnizações dadas pelo Estado. Portanto, é preciso esperar pelo relatório de contas de 2025 para saber porque é que isso aconteceu. Também não sabemos até que ponto, por exemplo, o número de supressões, a degradação do serviço, a limpeza, ou seja, tudo aquilo que as pessoas se queixam e que são parâmetros do contrato de serviço público que levam a penalizações da empresa que terá menos receita por parte do Estado, não cumprir um conjunto desses indicadores. Portanto, também não sabemos até que ponto é por aí. É preciso esperar para ver. Só sabemos neste momento que deu prejuízo em 2025 porque houve uma reunião de uma vogal do Conselho de Administração com os sindicatos da empresa e ela comunicou que em 2025 a CP teve prejuízos. Faz sentido numa reunião com sindicatos para baixar as expectativas, parece-me normal numa negociação, mas não sabemos qual é o montante desses prejuízos. Agora sim, tu tens razão, a partir do momento em que a empresa vai ter que ir ao mercado endividar-se para comprar comboios de alta velocidade. Sim, convinha de facto que tivesse as suas contas um pouco mais robustas e não somar prejuízos como antigamente, porque isso assim vai custar mais caro, apesar de tudo ter sempre o aval do Estado. Mas como disse, temos que esperar pelo relatório de contas de 2025 para saber exatamente o que é que aconteceu. Quem também vai ter de esperar são os utentes da Fertacos. É o próximo tema deste Sobrecarris. Diogo, parece que os utentes da Fertacos podem ter razões de esperança, pelo menos se durante os últimos anos têm andado um bocadinho mais apertados nos comboios devido à falta de lugares.
A solução parece que está aí ao virar da esquina, mas ainda falta algum tempo para os problemas estarem resolvidos. Ao virar, a esquina ainda está um pouco longe, porque num bom cenário estamos a falar de junho do próximo ano para entrarem ao serviço as duas carruagens que a Fertagos comprou em leilão à Renfe. Leilão de carta fechada. Essa é que é essa. E isto foi revelado numa entrevista à presidente da Fertagos, Cristina Dourado, numa altura em que a empresa no ano passado registou 31 milhões e 800 mil passageiros, mais 5% em relação a 2024, e se compararmos com 2018, o ano antes dos passos a 40 euros, foi um aumento de 50%. E vocês sabem, todos, vós dois e quem nos ouve, sabem quantos comboios é que a Fertagos introduziu neste período. Comboios novos. Também foi zero. Também porque não deixaram. Porque a Fertagos neste momento está no âmbito de uma parceria pública ou privada. Para comprar comboios tem que apresentar uma notificação com 2 anos de antecedência e como a Fertagos tem andado de prorrogação em prorrogação, agora a próxima prorrogação acaba em março de 2031. Ora, ninguém vai comprar comboios só para usá-los durante meia dúzia de anos. Não dá para usufruir deles na totalidade. E depois nesta entrevista a empresa também fala que cada uma destas carruagens vai acrescentar mais de 300 lugares nos comboios, ao ponto de, em vez de um comboio simples ter 4 carruagens, poder ter 5. E no limite podemos ter comboios com 9 carruagens, mas isso implica também obras em 2 ou 3 estações, sobretudo para alargar as plataformas. E depois também há a ambição de comprar mais carruagens à Renfe, se houver essa possibilidade. Porque explicou a empresa, quando foram comprados os comboios no final dos anos 90, dos quais a CP também tem uma parte, que são usados nos suburbanos de Azambuja e de Sintra, havia a possibilidade de se comprar um reboque intermédio. Só que essa hipótese acabou por nunca surgir. E a Fertagos ainda tentou algumas vezes, no passado, só que com os comboios duplos começou a resolver a situação. Só que entretanto veio parte, nem com comboios duplos, nem com redução dos lugares sentados. Já não cabe nem mais uma alminha nas horas de ponta. Por isso é que esta compra das carruagens tornou-se fundamental. Agora, resta saber quem vai ficar com as carruagens, porque neste momento elas pertencem à Barraqueiro, que é a dona da Fertagos. Só que o material circulante da Fertagos é alugado ao Estado, os comboios. É alugado à tal sociedade que é SAS Secur, que pertence à par pública. Isso é um ponto que vai ter que ser resolvido com a IMT. Vai ser divertido. Queria só salientar que a empresa admite também que assume o risco de ter esticado a corda, entre aspas, quando introduziu os novos horários, primeiro em dezembro de 2024 e depois teve de ajustá-los em janeiro de 2025, mas alega a empresa que foi a única solução para cobrir a duplicação da procura no troço entre Setúbal e Coina. Foi a única maneira. Já para não falar que a Fertagos assume que, desde que foi criada a Carris Metropolitana, que há mais 40% de passageiros a entrar nos comboios da Fertagos vindos de autocarro. Ou seja, é vítima de alguma maneira do sucesso da Carris Metropolitana. E do bom planeamento que a Carris Metropolitana faz no que toca a servir os hubs agregadores de transportes. Nomeadamente, a Carris Metropolitana tem uma boa política de levar os passageiros até uma estação dos comboios. E isso, efetivamente, tem funcionado. E acho que é um exemplo para todo o país. Agora convém que haja mesmo mais comboios, mais oferta, porque senão, qualquer dia, a coisa corre mesmo mal. Carlos, o que é que tu achas da compra destas carruagens por parte da Barraqueiro? 2 carruagens é uma gota d'água no oceano, ou seja, isto não resolve o problema. Ainda por cima, só começando a produzir efeitos para o ano que vem. Agora, serve um propósito, que é a Fertagos sinalizar que está a fazer alguma coisa. Serve para dizer que estão a tentar, serve para dizer que não estão parados.
e que compraram já as 2 carruagens. Eu não acredito que o tenham feito sem ter falado primeiro com o acionista e que não tenham já resolvido informalmente, oficiosamente, qual o destino da propriedade daqueles 2 veículos. E mesmo que venham a comprar comboios à Renfe, obviamente que a Barraqueiro jamais arriscaria comprar material circulante se estivesse em risco ficar sem a concessão, porque não queria ficar com aquilo. Portanto, certamente que aquilo já tem destino e essa questão estará mais ou menos resolvida ou delineada. Enfim, estou a especular, mas estou convencido que sim, porque não iria comprar material circulante e depois ficar sem ele se estivesse em vias de sair da concessão. Agora, basicamente é isto, serve para dizer que, enquanto privados, nós temos flexibilidade, nós fomos a Espanha, conseguimos comprar para já 2 carruagens e vamos tentar comprar mais. E, de alguma forma, para provar que são mais ágeis e mais flexíveis do que o público. Mas, atenção, ainda não há muito tempo a CP conseguiu comprar 50 carruagens Arco em Espanha, com alguma facilidade e com alguma flexibilidade. Porque, desde que haja vontade política, estas coisas conseguem-se. E, nesse aspecto, chapou Pedro Nuno Santos, e na altura o Presidente da CP, Nuno Freitas, porque quando há vontade política e quando não se põem pauzinhos na engrenagem, é possível ter alguma flexibilidade, agilidade e resolver problemas e, onde houver material circulante, ir comprá-lo com alguma rapidez. Pois, o problema é que dessas 50 carruagens ainda há umas quantas paradas à espera de ser recuperadas, não é só comprar. E das que já foram recuperadas, a CP também não se está a aproveitar da melhor maneira. Parece que elas, quando vêm ao sul de Alfarelos, devem ser transformadas em abóbora, provavelmente, porque a CP é cada vez mais a CP Douro e Minho. Porque, em vez de as ter posto já a circular em várias rotações de intercidades, em vez de ter, inclusivamente, já reforçado intercidades de Évora com mais uma carruagem, a CP está muito ciosa das suas poucas carruagens Arco, mas que já existem, e mantém-nas encostadas em Contomil ou põe-nas em serviço da linha do Minho, a fazer um serviço regional e não tira o devido proveito dessas carruagens. É mais uma daquelas coisas que não se percebe porque é que a empresa faz e que a empresa, por sua vez, também não comunica e não explica porquê. Aquela carruagem bar das Arco dava um jeito na linha de Évora, até mesmo por causa dos passageiros que não têm lugar atribuído e que se poderiam sentar naquele espaço. E mais, Ruben, agora, neste momento, já sabemos que vamos ter a linha do Norte interrompida por mais uma série de semanas, ou dias, não sei, mas já está há pelo menos 15 dias. Porque é que a CP não aproveitou, agora que até tem carruagens disponíveis, porque é que, pelo menos no curto prazo, não reforçou intercidades de Évora e não resolveu o problema das pessoas que ali viajam? Agora, porque não tem maneira de levar as carruagens para o sul, não é? Tem-nas em Lisboa, estou em Santa Apolónia. Provavelmente não o quer fazer para não criar falsas expectativas, porque depois teria que as tirar, se é que teria mesmo que as tirar. Mas quer dizer, nem sequer está a fazer uso disso. E já agora também me questiono se estão a aproveitar para fazer pequenas reparações, para fazer limpezas mais profundas, se estão a aproveitar para desgrafitar, ou se limitaram apenas a encostar o material e ele está ali encostado e semi-abandonado. Porque era uma boa altura para também dar mais um bocadinho de robustez ao material e torná-lo mais funcional e não com tantas avarias como as pessoas tinham vindo a queixar, de sujidade, casas de banho avariadas. Bom, é agora uma boa altura para que a manutenção faça ali um upgrade naquele material. Mas eu duvido que a CP esteja a fazer isso. Eu continuo a pensar, a CP está paralisada, reagiu tarde e até parece que ficou muito contente e esfregou as mãos para ter a possibilidade de ter grande parte da sua frota parada e não ter chatices. É inacreditável como é que nos dias a seguir à tempestade Christine, quando nem sequer havia serviço de longo curso na linha do Norte, chegou a haver 10, 12 maquinistas parados em Campanhã, no depósito, à espera de serviços que não apareciam porque os comboios estavam parados. Portanto, a empresa, apesar de tudo, tem custos fixos muito elevados e podia ter os comboios a circular, porque sempre teria alguma receita, pouca que fosse, mas voltam à mesma tecla, tinham a obrigação de assegurar o máximo de normalidade possível às pessoas que, agora mais do que nunca, precisam da normalidade possível. Falta um ano para a abertura oficial da Capital Europeia da Cultura, Évora 2027. Aí está visto que não sei se as pessoas vão poder confiar muito no comboio para lá chegar. Pelo menos, se já não serve para os serviços habituais, quanto mais para o pico de procura que se prevê, que são as pessoas que querem ir experimentar e vivenciar esta Capital Europeia da Cultura. Eu temo pelo vagar. Esperemos que nessa altura a linha Évora-Elvas já esteja a funcionar, mas eu já não sei. Se calhar os espanhóis vão ter de ir de automóvel até Évora, provavelmente, não sabemos.
Sopramos as velas ao Ferrovia 2020, faz precisamente no dia em que estamos a gravar, dia 12 de fevereiro, 10 anos da apresentação deste projeto, o Ferrovia 2020, que prometia revolucionar a ferrovia em Portugal, pelo menos a ferrovia de passageiros, com uma série de eletrificações, de melhorias no que toca à própria rede. Passados 10 anos, Carlos Cipriano, não foi um projeto muito bem sucedido. Podemos dizer mesmo que foi um pouco um flop. Sim, acho que foi, eu chamar-lhe a década perdida da ferrovia portuguesa. Porque, apesar de na década anterior ter havido menos investimento, é um facto, apesar disto ser, digamos, a inversão de um período de desinvestimento na ferrovia, mas tendo em conta aquilo que eu ouvi faz hoje 10 anos na sede da IP no Pragal, isto foi um flop. Eu recordo-me perfeitamente desse dia, fiquei muito surpreendido com este extenso programa, mas já logo nesse dia fiquei muito desconfiado que isto fosse possível de concretizar nos 4 anos com que então o ministro Pedro Marques e o presidente da IP, António Ramalho, prometeram que se concretizaria. Obviamente que isto não era possível. Agora, eu não pensei que fosse tão mau como de facto veio a acontecer. Este Ferrovia 2020, que na verdade foi o programa PETI 3+, do governo anterior de Passos Coelho, e que estava claramente vocacionado para mercadorias e que não tinha grandes preocupações com a coesão territorial, nem com o serviço de passageiros. Portanto, foi reciclado para a Ferrovia 2020 e logo na sua origem padece deste pecado. Ou seja, não foi um programa para aumentar a velocidade nos comboios e reduzir os tempos de viagem, não foi um programa para modernizar as linhas portuguesas e prepará-las para o século XXI, foi um programa que em muitas linhas se limitava a fazer a modernização que deveria ter sido feita talvez no final do século XX, mas não já preparado para o século XXI. E, portanto, começa por ter este pecado original, depois tem um segundo pecado que foi mal planeado, foi mal executado, não é um programa transformador, atrasou desde o início e nunca mais recuperou. E, além do mais, foi sempre muito mal comunicado e sempre com muitas desculpas em catadupa. Portanto, primeiro foi a falta de engenharia e know-how ferroviário em Portugal para arrancar com o projeto, depois foi o Covid, depois foi a guerra da Ucrânia, depois foram a interrupção das cadeias logísticas, os invernos rigorosos, bom, e agora, a partir do inverno de 2026, que vai fazer história, sim, temos também aqui mais uma boa desculpa para que muitos projetos continuem a atrasar. E, portanto, é por isso que eu digo que isto foi um fracasso, porque dos 20 empreendimentos que na altura foram elencados no PowerPoint no Pragal, só 6 estão realmente concluídos. E faltam concluir praticamente todos os outros projetos. Por exemplo, eu não considero que a Beira Alta seja um projeto concluído, porque fazia parte da apresentação que teria sinalização com o RTMS e isso não foi ainda implementado. A linha do Algarve, ok, pode dizer que a obra está pronta, mas não está ainda a funcionar, portanto, não está concluído. E se formos a ver, mais de metade dos projetos não estão terminados e, portanto, eu acho que, de facto, isto foi uma década perdida. Curiosamente, apesar de ter atravessado vários governos e vários ministros, a IP conseguiu sempre convencer os governantes de que as coisas não estavam tão mal quanto isso, de que as coisas estavam a rodar e conseguiu levar os governantes a prometer várias vezes conclusões de obras que não se concretizaram, porque até agora não houve uma única obra que terminasse no prazo previsto, nem houve uma única promessa de nenhum governante que tivesse acertado na conclusão de qualquer que fosse o projeto. E, portanto, apesar de tudo, ainda o Diogo na semana passada falou sobre isso, a equipa que está à frente dos destinos da IP, que está já há mais de um ano em gestão, lá continua no Pragal. Portanto, podemos tirar daí as nossas conclusões. A Ferrovia 2020 ou 2030, ou nem sei quando isto vai acabar. E estou muito curioso agora porque por estes dias foi anunciado que o LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, vai fazer uma grande auditoria a todas as infraestruturas críticas, sejam elas estradas, pontes, viadutos, linhas ferroviárias. Eu estou muito curioso para ver se nessa auditoria vão incluir, aqui entre nós que ninguém nos ouve, a linha do Oeste, aquela modernização no Bom Barral,
aquela modernização na Malveira, modernização / piscina olímpica, como se tem visto nos últimos tempos, que cada vez que chove mais um pouco, lá vai mais uma piscina olímpica. Aliás, os Jogos Olímpicos estão a pouco mais de 2 anos de distância. E atenção, com tanta piscina olímpica que está a surgir sobre Carris, cuidado, podemos ganhar aqui umas quantas medalhas. Agora, mais a sério, eu não estou com grandes expectativas para esta auditoria anunciada que o NEC vai fazer, até porque eu também quero perceber como é que estão as pontes da linha do Douro. Se para o ano já pode passar lá a locomotiva do comboio histórico, por exemplo. Tenho essas curiosidades só, agora que se vai fazer uma grande auditoria. Eu não espero nada, mas... O que é certo é que aqui, durante os últimos 5 anos, mais de 5 anos, estivemos muito atentos à evolução deste Ferrovia 2020 e o que constatamos é que do projeto original pouco se vê hoje em dia. E está aí outro projeto, o PNI 2030, que também promete atrasos, muitos atrasos. E assim chegamos ao final deste Sobre Carris. Um abraço e até ao próximo episódio. Boas viagens! Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.